fala sobre isso nesse livro. Olha, eu temo que não existe muito crescimento espiritual hoje, como havia quando eu era criança na igreja. Sabe, irmão Swaggart, eu concordo com você. Se olharmos de modo geral, talvez essa não seja a expressão correta, mas se olharmos para o corpo de Cristo como um todo, hoje eu me preocupo. E quanto ao conteúdo que tem sido revelado nos últimos 120 anos, não Verdade, tem verdade. retrocedido. Ainda que os homens não estejam se dando a oportunidade de andar nas verdades que têm sido reveladas, as verdades têm sido reveladas. Se você olhar para a América, voltando para a virada do último século, quando foi introduzido o batismo no Espírito Santo, nós Certo. vimos os dons, nós vimos o retorno dos dons legítimos do Espírito Santo se manifestando e operando no corpo de Cristo. E depois, esse século chegou ao fim e começamos um novo, e vimos mais uma vez a introdução da mensagem da cruz, onde os homens podem usar o batismo no Espírito Santo no que diz respeito ao poder, mas não sabem como viver para Deus. Muitas vezes tivemos homens usados com grande poder em grandes ministérios, mas suas vidas pessoais ruíram. Esta é uma revelação progressiva que aumentou. Ainda que não seja aceita por muitos, eu temo que existam menos pessoas éticas no mundo hoje em dia. Falo por aquilo que vejo à minha volta e na nossa nação como nunca antes. Mas o conteúdo que está disponível para aqueles que têm olhos para enxergar e ouvidos para ouvir, eu acredito que nunca foi tão grande como hoje em toda a história da igreja. Eu sinto que os homens não podem, com sucesso, viver para Deus. Você pode viver para Deus, ser salvo, ser batizado com o Espírito Santo e ser usado por Deus, usado de maneira Amém. poderosa, e ainda assim não entender a mensagem da cruz. Mas você não pode ser vitorioso sem entender a mensagem da cruz. E eu acredito que a mensagem da cruz, que é simplesmente o crente aprender o que Cristo realizou por ele e colocar sua fé exclusivamente naquilo que Cristo realizou, isso gera a disponibilidade de um poder ainda maior, relacionado aos dons, funções, operações do Espírito. Eu acho que podemos dizer que o cerne da espiritualidade é a mensagem da cruz. Ela foi adicionada. E por que Deus a adicionou novamente por último? Eu não sei, mas foi assim. E eu concordo com você, mas 50 anos atrás, essa mensagem não era pregada. Veja bem, temos que voltar até o ano de 1911, 1912. Eu acho que foi o Charles Durham, de Chicago, que começou a pregar a obra completa de Cristo como meio de uma santificação progressiva. E isso dividiu os primeiros movimentos pentecostais daqueles dias entre os wesleyanos e as Assembleias de Deus, que foram formadas fora disso. E A Igreja de baseado, Deus também apareceu nessa bem, época. a Igreja de Cristo foi por outro caminho. Bem, eles já existiam, correto, há uns 15 anos. Sim. Então, em 1911, 1912, o que estou dizendo é que quando você entrou no pentecostalismo, em 1943, 1944, essa mensagem já tinha sido diluída e perdida. Mas agora, no fim, Deus trouxe de volta e permite às pessoas, em tempos tão difíceis, difíceis em nossos ambientes, em nossa volta, em nosso país, permite às pessoas viverem para Deus no poder e pela graça de Deus pela fé. E agora vem o cenário completo que Daniel anteviu nos últimos dias. O conhecimento da palavra de Deus aumentaria. Verdade, verdade. Nos últimos Deixe-me dias, acrescentar um pensamento sobre isso. Com os grandes avivamentos na América Central e América do Sul, sei que nosso tempo está acabando, mas com esses grandes avivamentos nas Américas e também na África, eu quero que você continue falando disso no próximo programa, porque não vamos ter tempo para concluir agora. Restam 5 segundos. Pode ser? Quero saber o que você tem para dizer. Obrigado por nos assistir e não perca o próximo programa.
Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.